Por hora, vamos falar de saúde? Você já se imunizou contra a febre amarela? Minha gente, essa doença infecciosa que dá uma febre aguda, ela é causada por um vírus transmitido por um mosquito. Dados levantados pelo Ministério da Saúde no período de monitoramento de 1º de julho de 2017 a 3 de abril de 2018, foram confirmados 1.127 casos da febre amarela no país todo e 321 mortes. Isso mesmo, 328 pessoas morreram. Já agora, pelo menos 36 casos de febre amarela foram confirmados em seres humanos entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. O Brasil poderia estar vivendo uma terceira onda de surto da doença, será? Mas quais são os sintomas desse problema e por que ela é tão perigosa? Quem vai explicar pra gente é a gerente de enfermagem, Tatiana Lunelli. Tatiana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Tati, já sou íntima, né? Já vou chamando Tati. É uma doença perigosa, inclusive você estava me falando que Santa Catarina também teve caso confirmado da doença, né? Isso, é uma doença perigosa, é uma doença que pode ter uma gravidade, pode levar a óbito. Os sinais, os sintomas da doença, eles são febre, né, mal-estar, dor de cabeça, dor pelo corpo, náusea, vômitos, né? E cerca de 15% para mais, né, no mínimo 15% hoje dos casos, complicam com alterações da função hepática. E aí o paciente ele pode apresentar a icterícia, que é o chamado amarelão, né? Que fica amarela, né? Que por isso fica a febre amarela. Por isso febre amarela. E além dele pode apresentar também complicações renais e sangramentos dos mais variados, o que pode levar inclusive então à morte. Então hoje ainda, né, a Divisão de Vigilância Epidemiológica aqui do estado divulgou a confirmação de um caso de morte de um paciente de Joinville por febre amarela aqui em Santa Catarina. Já desde 1966 a gente não tinha casos de febre amarela aqui na região, né, de Santa Catarina, no estado, na verdade, e então hoje foi confirmada essa morte. Confirmado em Joinville. E quando que ele faleceu? Agora no início de março, se não me engano, no dia 12 de março. No início do mês. E aí confirmada. Como é que é feita a detecção? Como é que se confirma a febre amarela? É por exames laboratoriais específicos, né? Todo caso suspeito de febre amarela, no Brasil como um todo, aqui em Santa Catarina também, deve ser notificado à vigilância epidemiológica e a partir dessa notificação se faz uma investigação desse caso. Entre outras questões na investigação é feita a coleta para exames laboratoriais, exames sanguíneos que vão mostrar a presença ou não do vírus, então causador da doença. O que essa doença, o que a febre, além da morte, claro, né? Mas como é que é o agravamento da doença a partir do momento que a pessoa não cuida ou que não entende o que está acontecendo? Os sinais e sintomas, eles costumam aparecer de 3 a 6 dias depois do contato, né, da picada do mosquito que transmite a doença, e eles podem acontecer até 15 dias depois desse primeiro contato. Então o paciente ele pode ter esses primeiros sintomas iniciais, melhorar um pouquinho e aí novamente piorar. Então a gente indica que diante da presença dos sinais e sintomas, o importante é procurar um serviço de saúde, né? Até porque também vários desses sinais são sinais de outras doenças infecciosas. Então procurar o serviço de saúde para realmente investigar e fazer a condução, né, da melhor maneira possível. Certo. Quando a gente fala em mosquito, a gente está acostumado, né, gente? Dengue, zika, chikungunya, o Aedes aegypti, a gente sabe que não pode deixar água parada. Aí, qual é o mosquito que transmite a febre amarela? Isso. Existem duas formas de apresentação dessa doença. A forma urbana, que a gente também já não tem casos no Brasil há muitas décadas, e aí é o Aedes que também transmite. E existe a forma silvestre, que são outros dois mosquitos. Desculpa te interromper. Na forma urbana, seria o mesmo mosquito. Só que a gente não tem tido casos urbanos. No Brasil, desde a década de 40, não. Certo. Então, os casos que a gente percebe são da febre amarela silvestre. Isso, justamente. E aí que acontece de outra forma. Isso. Tá. Na verdade, são outros dois mosquitos, né? Que acabam picando ou macaco, ou mesmo o ser humano que já é portador do vírus, acaba se contaminando e aí, né, contaminando outras pessoas. O mosquito primeiro pica alguém ou o macaco que está contaminado, infectado, e aí passa para outro. Isso. Picou a Gisele, picou a Tati, pronto, já transmitiu. Justamente transmitiu. Então, isso se as pessoas vão para um lugar de mata. Isso, o risco maior, sem dúvida nenhuma, é isso. Áreas de mata, áreas mais rurais, né? Em que esses mosquitos, eles acabam vivendo. Certo. O que, então, não vai funcionar aquela questão de cuidado para afastar o mosquito.
a pessoa tem que se prevenir, então, com vacina. Isso, a maior forma de prevenção, né, das duas formas de febre amarela que a gente falou agora há pouco, é a vacinação, né, a maior forma. É claro, se a gente vai para uma área que é uma área de maior risco, também é aquela questão de usar repelentes, roupas de manga comprida, pode auxiliar. Mas a maior forma de prevenção, sem dúvida nenhuma, é a vacina. A vacina. Essa vacina, ela tem durabilidade de quanto tempo? Isso, desde 2017 o Ministério tem orientado que a gente faça vacina uma vez só na vida. Né? Essa orientação ela é baseada na recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, né? Então, tendo feito a vacina uma vez na vida, a pessoa já é considerada, né, vacinada contra a febre amarela. Independente de quanto tempo já fez, porque eu já vacinei em 2004. Independente de quanto tempo já fez. Até 2017, a recomendação era de se fazer um reforço a cada 10 anos. Né? Verdade. Mas a partir daí, então, né, e como eu te falei, seguindo a questão da própria Organização Mundial da Saúde, é uma dose só na vida. Certo. E aí, a partir daí, realmente cuidar, quais os cuidados, outros cuidados não tem? A vacina que realmente que vai prevenir. A vacina que mais previne. Essa época entre dezembro, maio, que é a época de verão e outono, é a época que historicamente tem o maior número de casos no Brasil como um todo, justamente porque chove mais, acumula mais água e a gente tem mais presença do mosquito, né? Mas, sem dúvida, a vacina é a maior forma de prevenção. Ela está indicada hoje dos 9 meses, a partir dos 9 meses de idade no bebê, né? Santa Catarina passou a ser uma área de recomendação para vacinação como um todo. Então, a vacina ela está disponível na maioria das unidades de saúde que tem sala de vacina. A sala de vacina e nos AGs, né? Então, isso, quem justamente procurar a saúde do município, né, nos AGs e nos postos de saúde que tem sala de vacinação, pode receber a febre amarela. E está liberada para toda a população, né? Toda a população. Existem algumas contraindicações ou algumas situações em que é importante que se converse com o médico, né? Por exemplo, pacientes que têm alergia a ovo, que já tiveram alguma reação alérgica, né, em alguma outra utilização dessa vacina, né, com os componentes dela, pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico, seja por estarem fazendo uso de algum medicamento ou de algum tratamento, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, as gestantes, né, e também os idosos. A partir dos 60 anos, é importante, então, primeiro ter uma avaliação médica para ver se realmente pode fazer ou se tem que esperar um pouquinho para fazer a vacina. Perfeito. Tati, a Emília Barbaresco, um beijo aqui pra ela, Tati, porque ela falou assim, eu já tomei, Gisele, antes de viajar. Muito bem, tá cuidando da saúde. Espero que vocês cuidem bem direitinho, né, Tati? Para isso que a gente dá as dicas aqui. Isso. Obrigada por ter participado com a gente hoje aqui pelas dicas. Até a próxima.